Ok, gravando, tá? Começar apresentar aqui meus slides. Bom, consegue ver meus slides? Sim, professor, mas eu não sei se é o meu computador aqui, mas eu estou lhe ouvindo bem baixinho. Estão vendo a minha tela? Sim, professor. Então, nós não Só que eu vamos... estou lhe ouvindo bem baixinho. Tu ainda tá ouvindo. Estão me ouvindo agora? Melhorou? Agora. Agora Melhorou. o meu fone atrapalha o meu áudio. O áudio de vocês melhora, mas o meu piora para vocês. Vai ser o fone mesmo, tá bom? Conseguindo me ouvir, então? Nós estamos dando início a mais uma unidade do nosso programa. Sim. Então, estamos dando início a mais uma unidade do nosso programa, chamado Atos e Fatos Administrativos. Vamos ver o que é isso. Eu estou dando aqui exemplos de atos administrativos. Atos administrativos. Mandar um e-mail a um cliente, elaborar um orçamento, admitir ou demitir um funcionário. Essas ações são denominadas de atos administrativos. Essas ações, por si só, não afetam o patrimônio da empresa. Os atos administrativos, ele tem essas características, eles não afetam o patrimônio da empresa. Eu não estou comprando nada, não estou vendendo nada, não estou pagando ninguém, não estou recebendo de ninguém. Então, não há alteração no meu patrimônio na prática desses atos administrativos. Agora melhorou, né, a tela? Bom. Só que existe uma outra coisa chamada fatos administrativos. Exemplo, os fatos administrativos eles vão alterar o patrimônio da entidade, seja no aspecto quantitativo ou no aspecto qualitativo. Como há uma alteração no patrimônio da entidade, essas ações também recebem o nome de fatos contábeis. Então, vamos lá. Nós temos atos administrativos que não alteram o patrimônio e temos fatos administrativos que alteram o patrimônio, seja no seu aspecto quantitativo ou qualitativo. Como há uma alteração no patrimônio, isso passa a ter interesse da contabilidade. Então, esses fatos administrativos também passam a se chamar de fatos contábeis. Pagar o empregado. Isso é um ato administrativo, é um fato administrativo e também é um fato contábil. Agora, fato administrativo é igual a fatos contábeis? No sentido mais amplo da palavra, não. Repare bem, um fato administrativo ele altera o patrimônio. Mas essa alteração do patrimônio ela só ocorre porque é uma ação da gestão, é uma ação humana naquela entidade. Né? Alguém tomou uma decisão de fazer alguma coisa. Então, o fato administrativo ele altera o patrimônio, mas depende da ação humana, de um ato de gestão. O fato contábil altera o patrimônio, depende de uma ação de gestão, mas existem alterações do patrimônio, portanto, fatos contábeis, que não dependem da ação de gestão. Ninguém foi lá e praticou aquele ato para ter alteração no patrimônio. Vou dar um exemplo a vocês. Imagine que a empresa sofreu um incêndio. Aquele incêndio certamente vai provocar alguma perda, algum dano para a empresa. Vai alterar o patrimônio da empresa.
Aquilo, portanto, é um fato contábil porque alterou o patrimônio. Mas foi uma ação que não dependeu da gestão. Uma enchente que ocorre na cidade onde a empresa está situada, uma tsunami, enfim, são fenômenos que podem acarretar alteração no patrimônio que não depende da gestão, não depende da ação humana. Mas são fatos contábeis porque afetam o patrimônio. Então, todo fato administrativo é um fato contábil, mas nem todo fato contábil é um fato administrativo. Tá? Tem fatos administrativos que não são, tem fatos contábeis que não são administrativos. Não são administrativos porque não depende da ação do homem, não depende da ação da gestão. Você vai me informando aí se tiver gente para entrar na sala, tá? Seguindo. Esses fatos contábeis, que interessam mais de perto a contabilidade, ele tem uma classificação. Eles podem ser do tipo permutativos ou compensativos. Vamos explicar depois cada um deles. Eles podem ser modificativos. Os modificativos eles se subdividem em aumentativos e diminutivos. Existem fatos contábeis chamados mistos ou compostos. Também são subdivididos em aumentativos e diminutivos. Então, isso aí é um quadro geral de como nós classificamos os fatos contábeis. Permutativo ou compensativo, modificativo ou aumentativo, diminutivo, misto ou composto, que pode ser aumentativo ou diminutivo. Eu acho que tem gente querendo entrar na sala, né? Sim, professor, ia avisar. Estava esperando o senhor terminar a sua fala. Eu permiti já aqui, permiti mais gente. Eu acho que era só. Ah, não, O tem Ronilson mais. tá Tem aí? mais o Nilson. Tá. Isso, ele tá. Então, aqui esse quadro mostra a classificação dos nossos fatos contábeis. Nós vamos ver exemplos de cada um deles e como isso interfere, qual é o reflexo de cada um deles lá no patrimônio da empresa. O que vem a ser um fato contábil permutativo ou compensativo? São os que não trazem variações apenas nos aspectos quantitativos, ou melhor dizendo, qualitativos do patrimônio, sem alterar a situação líquida. Então, há um fato contábil, há uma alteração no patrimônio, mas essa alteração é apenas qualitativa. Não se mexe em valores do patrimônio. A situação líquida permanece a mesma. Pode ser trocas, permutas, né? Entre os elementos do ativo e do passivo. Eu posso ter um fato contábil que provoque uma diminuição do ativo, mas, ao mesmo tempo, ele provoca um aumento desse mesmo ativo. Eu posso ter um fato contábil que ele provoca um aumento do ativo e, simultaneamente, um aumento do passivo. Eu posso ter um fato contábil que diminui o ativo e, na mesma proporção, ele diminui o passivo. E eu posso ter também entre os elementos do patrimônio líquido. Eles são chamados permutativos porque são trocas, né? Eu estou trocando ativo por ativo, eu estou trocando passivo por passivo, etc. Vamos ver esse exemplo aí. A compra de equipamento de informática à vista. O patrimônio dessa empresa antes do fato, quer dizer, antes da compra do equipamento. Ele tinha dinheiro, contas a receber, tinha um terreno, duplicatas a pagar e tinha um patrimônio líquido de 100. Compra de um equipamento de informática à vista, gente, isso é um fato contábil. Também é um fato administrativo, né? Teve uma ação humana que gerou essa compra, né? Houve uma ação humana para poder se efetivar essa atividade aí, compra de equipamento de informática à vista. O que aconteceu aqui, gente?
eu estou comprando um equipamento de informática, portanto, um bem. Logo, esse bem vai afetar lá meu patrimônio, vai entrar no meu patrimônio. Mas, ao mesmo tempo que eu estou entrando no meu patrimônio com equipamento de informática, eu estou tirando dinheiro do meu patrimônio para comprar aquele equipamento. Então, sai dinheiro e entra equipamento. Então, o que aconteceu? Apenas uma permuta. Eu troquei dinheiro por equipamento. Houve uma alteração no patrimônio apenas no aspecto qualitativo. Quantitativo, ele continuou o mesmo tamanho. Saiu 3 mil de... Saiu... Eu vou mostrar aqui como é que fica o patrimônio após o ato, tá? Após o fato, perdão. O dinheiro, 22 mil. Lembro, aqui o dinheiro tinha 25. Eu gastei 3 mil comprando o equipamento, então meu dinheiro aumentou, diminuiu para 22 mil. E equipamentos, que eu não tinha nada, passou a figurar agora um patrimônio de 3 mil. O meu patrimônio líquido continua os 100 lá. Houve uma saída de ativo, que foi o dinheiro, e ao mesmo tempo uma entrada de outro ativo, que foi o equipamento de informática. Esse é um exemplo de fato permutativo. Tá certo, gente? Ou compensativos. Não há alteração no patrimônio no aspecto quantitativo, somente qualitativo. Outro exemplo de um fato permutativo. Aquisição de uma máquina no valor de 12 mil com financiamento bancário. Aí, gente, está escrito patrimônio após o fato. Vamos consertar isso aqui, tá? Isso aqui é antes do fato, tá? Vou consertar aqui. Parece que tem mais gente aí pedindo para entrar, professor. Pelo menos um aluno. Pronto. Ponto, permitido. Então, a empresa tinha esse patrimônio aí, antes de comprar uma máquina. Esse era o retrato patrimonial da empresa numa data, né? O balanço dela, portanto, antes de comprar uma máquina. Essa máquina, no valor de 12 mil, ela vai pegar dinheiro emprestado no banco, vai financiar essa máquina. O que vai acontecer aqui, gente? Após a aquisição da máquina, o patrimônio dessa empresa ficou assim, ó. Entrou aqui a conta equipamento de informática. Máquinas e equipamentos, 12 mil. E também entrou lá no meu passivo uma dívida de 12 mil de financiamento bancário. Então, o que aconteceu aqui? O meu ativo aumentou, mas o meu passivo também aumentou. De forma que o patrimônio líquido permaneceu o mesmo, que o mesmo valor que aumentou o ativo, aumentou o passivo. Então, houve uma alteração apenas quantitativa aí. O meu patrimônio continuou sem alteração, continuou os 100 mil de antes da compra da máquina. Então, entrou um ativo e entrou um passivo, ao mesmo tempo. Lembra sempre raciocinando que esse ativo e passivo é sempre aquele jogo de origem e aplicação de recurso. A empresa aplicou recurso na compra de uma máquina, que teve origem no financiamento bancário. Outro exemplo aqui. A empresa tinha uma duplicata a pagar lá no seu passivo. E ela quitou metade dessa dívida. Antes do fato, o patrimônio dessa empresa era esse aí. Ó. E agora, depois que eu pago 50%, né? Eu tenho 20 mil de duplicatas a pagar, eu vou pagar 50%, eu vou pagar, portanto, 10 mil, ainda vai permanecer um saldo de 10 mil a pagar. E esse 10 mil que eu vou pagar essa duplicata vai sair da onde? Logicamente, do meu caixa, né? Do meu dinheiro. Então, aqui, meu dinheiro era 22, eu paguei 10, fiquei 12. Minha duplicata a pagar era 20, eu paguei 10, ficou com 10. A situação líquida, o patrimônio líquido dessa empresa não foi alterado. Ele continuou o mesmo. Houve uma troca apenas
eu diminuí o ativo, mas ao mesmo tempo eu diminuí o meu passivo, no mesmo valor. Então não houve alteração quantitativa do patrimônio. Isso é que caracteriza um fato, compensativo ou permutativo. Os livros chamam mais fatos permutativos, tá? A literatura trata mais com o nome de permutativo. Nós fizemos, nas aulas anteriores, aí, vários exemplos de fatos contábeis com essa característica, sem alterar patrimônio líquido. Tá? Então, espero que isso não seja novidade para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou esclarecer um pouquinho mais até da primeira avaliação que o senhor passou. Eu acredito que na primeira avaliação nós só tivemos fatos de natureza compensativas. Imagino eu. Bom, mas se a empresa ficar brincando de trocar ativo por passivo, ativo por ativo, ela não vai a canto nenhum, né? Ela vai estar trocando 6 por meia dúzia o tempo todo, ela não vai a canto nenhum. E não é essa a finalidade das empresas. As empresas têm que crescer, desenvolver, gerar resultados, gerar lucros, né? Então, elas praticam os fatos contábeis que vêm alterar o seu patrimônio. Só há alteração do patrimônio, como nós vimos na aula anterior, quando eu tenho receitas e despesas. Alteração no aspecto quantitativo, tá? Quando surgem as figuras das receitas e da despesa. Então, nós temos fatos contábeis modificativos. Modificativo porque eles modificam o patrimônio. Eles alteram o patrimônio líquido, tá? Fatos contábeis modificativos. Modificativos porque eles fazem modificações no patrimônio líquido. Eles são do tipo aumentativo, quando provoca o acréscimo do patrimônio líquido. Então, há uma alteração no patrimônio líquido, aumenta o patrimônio líquido, isso é um fato contábil modificativo do tipo aumentativo. Lembra ontem, quando nós falamos, quando a empresa obtém qualquer receita, essa receita ela tem essa característica aqui, ela aumenta o ativo e aumenta o patrimônio líquido. Então, qualquer receita vem representar um fato contábil modificativo aumentativo. E os fatos contábeis aumentativos modificativos diminutivos? Há uma alteração no patrimônio, só que esse patrimônio agora ele diminui. Tá certo? Então, há um reflexo no ativo, diminuindo o patrimônio líquido. Ou aumentando o passivo e diminuindo o patrimônio líquido. Então, os modificativos diminutivos, eles trazem esse reflexo no patrimônio. Ou eles diminuem o ativo e o patrimônio líquido ao mesmo tempo, ou eles aumentam o passivo e o patrimônio líquido. Gente, vocês me dão só licença um minutinho, por favor. Vamos a um exemplo aqui, modificativo aumentativo, um fato contábil modificativo aumentativo. A empresa tinha um patrimônio em uma determinada data, composto por dinheiro, 5.000, contas a receber, 1.500, o total do ativo dela 6.500. E ela tinha 2.000 de contas a pagar e tinha um patrimônio líquido de 4.500. Essa empresa recebeu aluguel. Ela tinha um imóvel lá que ela alugou. R$4.000 foi o valor desse recebimento. Esse recebimento desse aluguel, ele não é nenhum bem, nenhum direito, nenhuma obrigação. Portanto, ele é uma receita. Eles são aquilo que nós chamamos de contas de resultado, né? Essa receita é uma conta de resultado. Conta de resultado são contas que vão afetar o meu patrimônio líquido, ora para mais, ora para menos. Quando é receita, há um aumento do patrimônio líquido. Bom,
E a empresa contratou por R$ 2.500 um profissional para desenvolver um programa de informática, que serão pagos em 30 dias. Então, nesse período aí, nesse mês que eu estou analisando, a empresa recebeu 4 mil de aluguel e contratou uma pessoa e assumiu uma dívida de pagar daqui a 30 dias para essa pessoa R$ 2.500. Essa despesa, esse serviço de aluguel, na programação de um software aí, de informática, né, vai gerar uma despesa para a empresa. Ela vai ter que futuramente pagar essa despesa. Então, ela assumiu um compromisso com essa pessoa de, no futuro, pagar R$ 2.500 para essa pessoa. Então, nós temos uma receita de aluguel de R$ 4.500 e também temos uma despesa de contratação de serviço de pessoas, de terceiros. Então, nesse período aí, nós temos um resultado positivo de R$ 1.500. Receita de aluguel, 4 mil, menos despesas de serviço, 2.500. Resultou no resultado positivo de 1.500, que nós chamamos de lucro, né? Receita maior que despesa, lucro. Esse resultado de 1.500, ele vai influenciar lá no meu patrimônio líquido. Após fazer o confronto entre receitas e despesas, ou seja, apurar meu resultado, esse resultado eu transfiro lá para o meu patrimônio líquido. Como é que fica, então, o meu patrimônio líquido após a apuração do resultado? Fica assim, ó, o meu dinheiro, que era 5, como eu recebi 4, passou para 9, tá, gente? O meu contas a pagar, que era de 2, eu assumi mais um compromisso de 2.500, ele passou a ser 4.500. E meu patrimônio líquido, que era de 4.500, agora, somado ao lucro de 1.500, ele ficou 6. E aí, então, houve uma alteração no meu patrimônio líquido, que era de 4.500, com o lucro ele passou para 6.500. O que houve aqui, gente? Na verdade, aqui teve 2 fatos contábeis, né? Teve um que foi a receita do aluguel. O outro fato contábil foi o pagamento, a dívida assumida pela contratação do serviço. Tá certo? Então, isso gerou reflexos no patrimônio. Aumentou o ativo, mas também aumentou o passivo. Só que eles não aumentaram na mesma proporção. Essa diferença que houve de aumento de ativo passivo foi exatamente o lucro de 1.500, que vai ser reportado no meu balanço, lá no meu patrimônio líquido. Esses 1.500, voltando àquela metáfora da balança da feira, né, é aquele pesozinho lá que o feirante coloca para dar equilíbrio na balança entre a quantidade de mercadorias comprada e o seu peso. Esse fato, repetindo, é um fato modificativo aumentativo. Ele aumentou meu patrimônio líquido. Meu patrimônio líquido era 4.500 e agora ele passou para 6. Em razão de a empresa ter tido um lucro na operação que ela praticou nesse período. Então, as empresas, elas têm que procurar sempre essa situação de aumentar seu patrimônio líquido através das suas atividades, gerando lucros, né? Para que ela possa ter recursos para reinvestir no negócio, etc. Crescer, né? Existem fatos contábeis que são chamados mistos ou compostos. Eles combinam... Tem gente para entrar aí, gente? Não? Eles combinam... Teve o barulhinho aí de como se alguém quisesse, né, entrar. Teve um barulho de como se alguém querendo entrar, né? Mas pois é, mas não falaram nada aqui no grupo, não. Então, vamos continuar. Tá. Então, os fatos contábeis mistos ou compostos são aqueles que combinam os fatos permutativos com alteração do patrimônio líquido. Então, há uma troca de elementos dentro do ativo e do passivo, mas também, simultaneamente, há um acréscimo ou decréscimo do patrimônio líquido. Se for um acréscimo, é um fato contábil misto ou composto aumentativo, porque aumentou o patrimônio líquido. Se for um decréscimo, é um fato contábil misto ou composto diminutivo. Nós vamos ver na frente. Um fato contábil misto ou composto aumentativo, acontece isso aí, olha. Aumento do patrimônio líquido, aumento do ativo, a diminuição do ativo, aumento do patrimônio líquido. Ou
há uma diminuição de ativo, há um aumento de passivo uma diminuição de passivo e um aumento do patrimônio líquido. Eu vou repetir aqui. Então, os itens envolvidos quando o fato contábil é do tipo misto aumentativo. Aumenta ativo ou diminui ativo e aumenta patrimônio líquido. Diminui ativo, diminui passivo e aumenta patrimônio líquido. Tá bom? Existem os diminutivos. Quando há uma troca, há um decréscimo do patrimônio líquido. Existe uma troca de ativos e passivos, portanto, tem um lado misto, né? Aquele lado compensativo, mas também há uma alteração do patrimônio líquido para menos. Então, é um fato contábil misto composto diminutivo. Há menos ativo, menos passivos e menos patrimônio líquido. Vamos exemplificar esses casos. A venda de um terreno por 100 mil reais e o pagamento de duplicata com juros, 22 mil. Então, olha esse meu patrimônio aqui antes dessas operações. A empresa está vendendo um terreno por 100 mil. Quanto é que vale para mim esse terreno que eu estou vendendo por 100 mil? Essa informação tem lá no meu balanço, né? Tem lá no meu ativo, na conta terrenos, 80 mil. Então, a empresa está vendendo por 100 mil um terreno que ela comprou por 80 mil. Logo, ela está tendo um lucro de 20 mil. Entendido, gente? Venda do terreno por 100 mil, mas esse terreno, ela comprou por 80, ela pagou 80 no terreno e está vendendo ele por 100. Logo, ela está ganhando 20. Deu para entender? Sim. Ela está pagando uma duplicata 22 mil, sendo que eu esqueci de colocar, e 2 é juros, tá? Olha lá para o passivo, a conta duplicatas a pagar, tem 20 mil lá, né? A empresa está pagando esses 20 mil, está liquidando essa dívida de 20 mil, só que além dos 20 mil, ela está pagando mais 2 mil de juros, porque ela está pagando fora do prazo essa obrigação, né? Quando você paga uma obrigação fora do prazo, você tem alguma penalidade. No mundo dos negócios, pode ser acréscimo de juros, de multas, etc. Né? Então, a empresa devia 20, só que como ela atrasou o pagamento, ela teve que pagar, além dos 20, mais um acréscimo de 2 mil, que vamos dizer que seja juros isso. Tá certo? Como é que ficaria o meu patrimônio após essas duas operações aí? O meu dinheiro passou para 80. Eu tinha 2, ficou 80. Vamos ficar depois. Por quê? Como é que aconteceu isso? Atenção, gente. Eu posso, a partir desses saldos, se vocês quiserem praticar, ir fazendo o razonete dessas operações, tá? Se vocês forem fazer o razonete dessas operações, vocês vão chegar a esse patrimônio lá após esse fato. Então, houve uma alteração aí na conta dinheiro, na minha conta caixa. Observe que no meu ativo não figura mais o meu terreno, né? Aquele terreno de 80 mil não figura mais, ele não existe mais, ele foi vendido, né? E não existe para mim, logicamente. Ele ele vai passar a pertencer ao patrimônio de uma outra pessoa. Não existe mais os 80 mil lá no terreno. A minha dívida lá, né, de duplicatas a pagar de 20 mil, não existe mais. E o meu patrimônio líquido está com 98 mil, né? Ele era 80, passou para 98. Né? Então, agora vamos explicar o porquê da alteração desses saldos aí, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem essas alterações no material que eu passei para vocês, tá, gente? Material esse de atos e fatos administrativos. Todo mundo está com ele na mão aí? Eu não tenho aqui os slides. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tentar mostrar para vocês aqui. Vou procurar aqui o arquivo.
que eu quero mostrar para vocês é essa tela aqui, tá? Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, dá para ver, professor. Sim. Então, tá aí aquele slide, né? Esse primeiro balanço aí, né? Essa primeira situação patrimonial antes do fato, é aquele que tem lá no slide. E após, é o de baixo. O que aconteceu aqui? Variação no meu patrimônio líquido. O meu saldo anterior do patrimônio líquido era 80 mil. Aí houve um lucro na venda do terreno, tá lembrado? O terreno eu vendi por 100, ele valia 80. Logo eu tive um lucro de 20 na venda daquele terreno. Bom, olhe, preste bem atenção. Quando eu vendi o terreno, que valia 80 por 100, nesse momento aí a empresa passou a ter um lucro de 20. Tá certo, gente? Isso aí é um fato contábil do tipo composto. Por que composto? Porque entra dinheiro no caixa, sai o terreno, mas também entra um ganho, um lucro de 20. Bota lá. Alô? Foi sem querer, professor. Então, preste bem atenção aí. Vamos caracterizar o fato contábil misto, no meu caso, misto aumentativo. Ele tem um momento nessa operação que há uma troca de ativos, tá? Caixa, terrenos por caixa. Tira terreno, sai terreno, entra caixa. Só que o caixa entra 100, sai terreno 80. Essa diferença é um ganho. É o lucro que eu tive nesse terreno. Então, a troca do ativo caixa pelo ativo, o ativo terreno com o ativo caixa é um fato permutativo, não é isso? Que nós vimos ainda há pouco. Só que, nessa operação, veio acompanhado de mais um acréscimo de 20 mil, que é o lucro, que afeta lá o quê? O meu patrimônio líquido. Por isso que caracteriza um fato misto aí, tá? Há uma mistura entre permuta, troca de ativos e acréscimo do patrimônio líquido. Olha o que acontece quando eu pago aquela duplicata com juros. Quando eu pago aquela duplicata com juros, eu tenho uma despesa de 2 mil. A dívida era 20, eu paguei 22. Esses 2 a mais é juros que eu estou pagando para o meu devedor. Desculpa, para o meu credor. Então, neste patrimônio, houve um ganho, um lucro de 20, houve uma despesa de juros de 2. Então, na verdade, houve aí o quê? O meu patrimônio líquido, ele aumentou de 80 para 98, né? Houve 18 aí, 20 menos 2, 18. Alteração no patrimônio de 18 mil, justificada aí por esses itens. Por isso que o nosso patrimônio líquido aqui está agora, que era 80, está 98. Esses 18 mil são justificados pelo ganho de 20 mil no terreno, no lucro, né? O ganho ou lucro do terreno, menos a despesa de 2 mil do juros, despesa financeira, tá? Nós chamamos juros, que nós pagamos de despesa financeira. Tem gente pedindo para ser adicionado, professor. Desculpa, não ouvi. Tem alunos pedindo para ser adicionado. 2 alunos. Tá, vou voltar lá. Um já foi. O outro agora, Jaqueline. Falta a Kareneide. Mais então, um. Falta a Kareneide. Mais alguém? A Kareneide. Deixa ela pedir aqui. Ok. Pronto. Apuração do resultado meu lá, né? Aqueles 18 mil que aumentou meu patrimônio líquido. Está aqui demonstrado, olha. Venda do terreno, menos o custo do terreno. Eu tenho que... Aquele terreno que vale 80 mil lá no patrimônio, ele vai sair do meu patrimônio. Eu vendi, ele não existe mais no meu patrimônio.
Então, eu vou dar uma baixa nele de 80, que é o valor, e estou pagando aqueles juros. Então, meu resultado é 18, que é exatamente aquele 18 que aumentou lá no meu patrimônio líquido, de 80 para 98. Aquele pezinho da balança lá, não esqueçam. Tá bom? Se eu tivesse vendido esse terreno pelos mesmos 80 mil, eu teria alteração no meu patrimônio? Quantitativa que eu estou falando. Acho que não. Olha só, eu tenho um terreno aqui de 80 mil e eu vendi ele por 80 mil. Meu patrimônio líquido aumentou? Diminuiu? Não. Alguém arrisca aí alguma coisa? Vai acreditar que ele diminuía. Pelo fato de estar pagando uma dívida, né? Se fosse pago com 80 mil. Não, olha só para a questão da venda do terreno, por enquanto. Eu vendi o terreno por 80 mil e esse terreno valia 80 mil. O que eu ganhei com isso? Nada, né, professor? Então, meu patrimônio líquido não houve o quê? Não houve alteração. Perfeito. Então, a venda do terreno pelo preço de custo, pelos próprios 80 mil, seria um fato contábil, né? Porque alterou o patrimônio. Saiu terreno, entrou dinheiro. Mas é um fato do tipo o quê? Compensativo. Isso, permutativo, somente permutativo. Eu troquei terreno por dinheiro. Não houve alteração no meu patrimônio. A alteração no patrimônio aconteceu no momento em que eu vendi ele pelo valor acima do que eu tinha pago por ele. É o que as empresas fazem, né? Você compra uma mercadoria e vende essa mercadoria pelo valor superior que você comprou, senão você está trocando 6 por meia dúzia, se você vender pelo valor igual que você comprou. E se você vender pelo valor menor do que você comprou, pior ainda, você está tendo prejuízo, né? A tua empresa vai tender a descontinuar, se você praticar isso constantemente. Olhe para agora o outro fato, o pagamento da duplicata. Se eu tivesse pago só 20 mil, ao invés de 22 mil, que tipo de fato era esse? Eu devia 20 mil, paguei 20 mil. Aumentou meu patrimônio alguma coisa? Não. Não, né? Eu apenas troquei ativo por passivo. Eu diminui o meu passivo, mas também diminui o meu ativo. Aquela situação líquida, né? Situação líquida, o patrimônio líquido é igual ativo menos passivo, continua o mesmo. Eu diminui tanto o ativo como o passivo no mesmo valor. Aí, então, a gente chega a essa situação líquida, permanece. A venda do terreno com aquele lucro de 20 mil, gente, é um fato contábil, né? Porque altera o patrimônio do tipo misto ou composto. Mais especificamente, composto aumentativo, né? À medida que eu vendi o meu terreno, que valia 80 por 100, eu ganhei 20, aumentei o meu patrimônio em 20. Então, há um aumento do meu patrimônio de 20. E, ao mesmo tempo, há uma troca de ativos, né? Eu troquei terreno por dinheiro. E mais 20 mil ganhei. É um fato misto, porque a troca de ativos, alteração apenas qualitativa de ativo, mas também associada a um aumento do patrimônio líquido de 20. Já o pagamento da duplicata com juros é um fato misto também, né? Porque há uma diminuição do meu passivo, há uma diminuição do meu ativo e ainda há um pagamento de uma despesa. Então, é um fato misto diminutivo, né? Então, quando eu tenho a figura de uma receita, o meu fato contábil vai ser aumentativo. Quando eu tenho a figura de uma despesa, ele vai ser um fato contábil diminutivo. Ele pode ser somente diminutivo, ele pode ser somente
aumentativo, mas ele pode também ser misto. Ele pode ser misto aumentativo e misto diminutivo. Se eu tenho puramente uma receita, aquele primeiro exemplo que eu fiz, que eu recebi um aluguel, por exemplo, ali é um fato só modificativo, aumentativo. Só entrou dinheiro. Alô? Eu vou mostrar agora para vocês vão me responder aqui, tá? Se vocês arriscam uma resposta, são questões que caem em concurso aí pelo Brasil, concurso de prefeitura, do Estado, concursos da Receita Federal, Banco Central, tá? Concurso de contabilidade, tá? Eu vou mostrar aqui algumas questões desses concursos sobre esse assunto de fatos contábeis, tá? Tá bom. Professor, tinha um aluno aí dizendo que estava tentando entrar. Marcos Vinícius. Não sei se ele já está. O Marcos, né? Eu vou permitir aqui. Isso. Tem mais alguém? Não, só ele que falou que estava aguardando. Isso é uma questão de concurso, gente. Eu não lembro de onde foi isso aqui, tá? No pagamento de uma obrigação tributária já registrada em seu passivo, a empresa ultrapassou o prazo de vencimento, tendo que pagá-la com os respectivos acréscimos legais cabíveis. Essa operação caracteriza um fato contábil. Vamos tentar entender a situação aqui. Quando eu digo no pagamento de uma obrigação tributária já registrada, quer dizer o seguinte, que no passivo daquela empresa já havia lá uma dívida, né, de impostos a pagar. Deu para entender isso, gente? Quando ele diz uma dívida tributária já registrada, a empresa, já, no seu balanço, demonstrava lá que ela tinha uma dívida com o governo, tinha que pagar imposto para o governo. Aí ela foi e pagou, só que ela pagou fora do prazo. Quando se trata de tributos, de impostos, que você paga fora do prazo, o governo te cobra multas e juros pelo aquele atraso no pagamento. Então, o que houve aqui? Houve um pagamento de uma obrigação tributária, que é um passivo, né, meus amigos? Obrigação, né? Com multa e juros. Lembra, nós fizemos alguma coisa parecida ainda há pouco. Estão lembrados? Que eu paguei uma duplicata lá, o meu contas a pagar, com aquele juros de 2 juros. É a mesma situação aqui. Que você... Alguém arriscaria uma resposta aqui? Eu acredito que seja misto diminutivo. Você acertou. Parabéns, Certo? Fábio. Você é muito inteligente. É nóis. O professor travou aí para vocês também? Ah, tá, voltou. Travou. Professor? Então, pois não? Acho que eu dei uma travadinha aqui, não sei se foi na minha internet ou foi a sua, mas Foi a dele. ficou assim, congelado. Eu posso seguir? Pode sim, professor. Que é misto diminutivo. Por que misto? Aquela obrigação tributária já figurava lá no meu patrimônio, né? Lá no meu balanço, como uma dívida, uma obrigação. Então, quando eu pago essa obrigação, eu diminuo essa dívida e diminuo o meu dinheiro. Então, houve uma permuta e uma troca de ativos e passivos. O mesmo valor que eu da dívida, eu baixo a dívida, baixo a obrigação e baixo o meu caixa, meu banco dinheiro. Diminuo meu caixa, meu banco dinheiro. Então, eu estou diminuindo no mesmo valor ativos e passivos. Só que, além de eu ter diminuído ativo e passivo, houve uma despesa a ser paga de juros e multas, que caracteriza um fato diminutivo. Então, é um fato diminutivo que está associado a uma permuta entre os elementos
patrimoniais, de ativos e passivos. Então, caracteriza um fato misto. Misto, como é uma despesa, diminuiu o meu patrimônio, essa despesa de juros e multa que eu vou pagar, toda despesa, atenção, diminui o meu patrimônio, não é isso? Nós já vimos na aula anterior. Isso vai me dar aí um fato contábil misto diminutivo. Tá certo? Certo, professor. Certo. Professor, Pois não? é só uma pergunta. No caso, se não tivesse o juro, pagamento só da duplicata dos impostos da carga tributária, mas sem juro, seria o quê? Permutativo, né? Eu estou trocando caixa, dinheiro, por dívida, né? Deu para entender? Tá bem. Deu. Obrigado. Não houve alteração na situação líquida. Eu tinha 10 de caixa, eu tirei 10 do caixa e paguei 10 da dívida que eu tinha. Exemplo. Vamos lá, mais esse aqui. Numa empresa, o recebimento de juros e uma venda a prazo, sem o recebimento do principal, correspondente ao fato contábil. O que é isso aí? Uma empresa, ela fez uma venda. Aí o cliente dela, a pessoa lá que comprou lá uma mercadoria minha, por exemplo, diz, olha, eu não tenho como te pagar aí a minha dívida, eu vou pagar só os juros dela. Alguém fez uma compra, vamos botar número para ficar fácil o raciocínio? Ele diz, bom, eu estou te devendo 10, só que eu não tenho 10 para te pagar agora. Isso ele já te procurou depois da dívida estar vencida, tá certo? Aí você diz, não, então tu não paga os 10, mas paga pelo menos os juros. Juros é o dinheiro no tempo, né? Dessa dívida. Aí o cara, tudo bem, então eu vou te pagar R$1.000 de juros. Por exemplo, já tem 2 meses que eu estou te devendo, eu não tenho como te pagar os 10, mas eu posso pagar 1.000. Aí você diz, não, tudo bem, pô, ele continua te devendo os 10.000, tá certo? Ele só te pagou juros. O que vocês me diriam aí? Alguém arrisca? Não me arrisco, professor. Olha só, o que está acontecendo? Alguém chegou e disse, olha, eu vou te pagar R$1.000 aqui por conta de uns juros aí que eu te devo. Qual é o reflexo disso no meu patrimônio, gente? O que vai acontecer com esses R$1.000 que eu estou recebendo? Isso vai para onde? Professor, eu acredito que seja modificativo aumentativo, né? Um acréscimo na receita. Vamos ver se você... É o Fábio, é? Quem falou aí? Não, é o João Paulo. João Paulo, você está correto. Olha só, eu recebo dinheiro, entrou R$1.000 no meu caixa, um exemplo. Apliquei R$1.000 no meu caixa. Qual foi a origem desses R$1.000? Foi algum outro ativo, gente? Eu diminuí algum ativo para poder aumentar meu caixa em 1.000? Não, professor. Eu aumentei algum passivo para poder aumentar esses 1.000 no meu caixa? Também não, né? Então, esse R$1.000 que aumentou o meu caixa, ele veio de uma receita. Ah, tá. Receita de juros, né? Receita de juros. Ainda agora eu tive uma despesa de juros. As empresas elas podem ter despesa de juros quando elas têm alguma coisa a pagar, elas podem ter receita de juros quando elas têm alguma coisa a receber, tá certo? Quando o cliente não paga no prazo conveniado, quando ele resolver te pagar, você vai cobrar um acréscimo para ele de juros, porque dinheiro tem valor no tempo, né? Tá certo? Se eu dissesse para vocês, eu estou devendo aí R$1.000 para vocês querem receber agora ou só em dezembro? O que vocês me diriam? Agora que eu estou precisando. Exato. Por quê? Porque ele tem valor no tempo. Lá em dezembro, sabe lá se o cara está vivo, né? Para me pagar esses R$1.000? Sabe lá se aí o Covid não pegou ele aí nesse, né? Nós estamos vivendo esse momento de incerteza aí, então deixa eu receber logo isso, né?
Dinheiro tem valor no tempo, né, amigos? Modificativo por quê? Só aumentou, só alterou quem? O meu ativo, né? Não mexeu no meu passivo. E Mas aumentou o patrimônio líquido? Alterou, na verdade. Travou para vocês? Que houve? Travou tudo aí. Parou para vocês também? Travou. Travou. Então foi a internet dele mesmo, eu acho. Dessa vez Foi uma demorou entrada- mais para voltar. Foi uma entrada negativa que deu lá. Foi uma entrada negativa que deu. Belém para variar, uma hora dessa chuva que só. Ah, pode ser isso, né? O céu lá tava anunciando a chuva. Dá ele aquele saiu, sol né, de gente? rachar o couro e do nada chove. Ele saiu, né? Realmente. Ele saiu. E continua gravando, né, ali, ó. Bora pegar beco também. Bora pegar o beco também. Gravou isso, negócio de pegar beco. Foi não, brincadeira. É, tá gravando. Tá gravando, ele vai colocar no YouTube. A gente pode divulgar nossas redes sociais aqui pro YouTube. Já quer fazer comercial. Já quer fazer comercial. Aproveitar, né, Marcos? Claro, tem que saber aproveitar as oportunidades. Faça seu marketing. Vocês já estão sabendo do curso que vai ter lá no Bedino? Vários cursos disponíveis. A inscrição vai até sábado. Sim. Curso de quê, linda? Diversos cursos, tem de beleza, saúde. De beleza é maquiagem, sobrancelha, de saúde é hospitalar, essas coisas. É babado. Vocês já sabem que sexta-feira é ponto facultativo em Viseu? Então, a avaliação. Por que é facultativo? O prefeito decretou feriado por causa do servidor público, que é amanhã. Será que ele vai dar aula amanhã? Ele é servidor, né? Federal, no caso. Professor. Ou não configura para ele? Se ele não for dar aula, se ele for querer obedecer o feriado, a gente pede para ele não dar aula na sexta, porque aí a gente também vai estar de folga. Peraí, mas é quinta-feira que começa o feriado ou é amanhã? Me explica aí. Não, o feriado seria é do amanhã. servidor público. Aí ele, tem em o vez de dar feriado de folga finados amanhã, vai também, ser na dia sexta. 12.
Tem o de Ah, finados, tá. que é segunda-feira, parece. Aí o feriado de dois, amanhã, o E feriado de geralmente, amanhã pula pra sexta. eu sou da saúde, é difícil a É, saúde facultar. a quarta vai cair na quinta e o 28 vai cair na sexta, entendeu? É mais ou menos assim que ele está dizendo. A quarta vai cair na quinta, é ótimo. Quinta-feira para nós é como se fosse uma sexta-feira normal. Isso, a quinta vai cair Véspera na do final sexta de semana. e a segunda vai ser Dia dos Mortos. Turma, parece que o negócio não vai mais fluir, não. O professor voltou. O professor voltou. Voltou, já está. Tá me ouvindo, não? Nós gravamos aqui a aula, professor. O resto da aula está gravado já no YouTube aí. É brincadeira, professor. Pode continuar, amigo. Vou voltar lá ao exercício, tá bom? Sim, porque o senhor saiu, professor. Do nada o senhor travou e acabou saindo da conversa. Eu estava perguntando, ninguém respondia, estava um silêncio total, eu achei que a minha internet tinha caído. Mas foi isso mesmo que aconteceu, porque a gente continuou aqui e o senhor desapareceu. Agora o senhor acabou de voltar para a sala. O senhor está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem. Tá. Basicamente, os últimos 10 minutos, professor. Você ficou fora, 10 minutos fora, mais ou menos. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não está aparecendo para a gente, professor. Tá bom, deixa eu fazer a apresentação aqui dela. Ok. Professor, boa tarde. Boa tarde. Enquanto o senhor está ajeitando aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor vai feriar amanhã? Você o quê? O senhor vai estar de feriado amanhã, que é o dia do servidor público? Não, eu tenho depois até um assunto para conversar com vocês sobre isso, tá? Sobre a aula de amanhã. Não. Eu nem sabia Então, disso. Funcionário público. Bora negociar então, porque fiquei sabendo hoje. A gente vai ser transferido no município para sexta-feira, o feriado. Para emendar. Entendi. Amanhã funciona normal e sexta-feira é feriado. Tá certo. Bom, então voltando aqui a esse exercício. Venda com prejuízo de uma máquina. Isso aí vai ser o 5, né? É um misto diminutivo, né? Mexe com elementos do patrimônio e também, no caso aí, eu tive uma perda, uma despesa. Venda a preço de custo. Eu tinha um carro que valia 10, eu vendi ele por 10. O que aconteceu aí? Não mudou nada, né? No patrimônio. Então, isso é um fato do tipo 1, né? Permutativo. Aumento do capital com dinheiro dos sócios. Aí ele é modificativo aumentativo. Aumento de capital com dinheiro dos sócios. Esse aí é interessante para comentar. Aumento de capital com dinheiro dos sócios. Ele modifica o patrimônio, não modifica? Para integralizar capital, né? Isso. Para aumentar o patrimônio líquido. Vai aumentar o patrimônio líquido. Modificativo aumentativo. Exatamente. Olha só, o que é aumento de capital com dinheiro dos sócios? Uma empresa foi fundada, né? Toda empresa, para ser fundada, ela tem que ter um capital inicial. Mas depois, lá na frente, os sócios disseram, não, a gente vai precisar botar mais dinheiro na empresa para ela poder aumentar de tamanho, para ela crescer um pouco mais e tal. Aí a gente põe mais dinheiro na empresa. Quando ele aumenta o capital, aumenta lá o meu caixa, né? Ou o meu banco. Mas
a minha aplicação de recurso é o aumento do caixa. De onde surgiu esse dinheiro? Lá do meu capital, dos meus sócios. Então, aumentou também o quê? O patrimônio líquido da empresa. Então, houve um aumento de ativo e um aumento de patrimônio líquido. Logo, isso é um fato contábil do tipo 2, né? Isso, professor. Tipo 2, modificativo aumentativo. Modificativo aumentativo. Tá certo? Né? Então, a resposta aí nós já sabemos, né? 4, 5, 1, 2, e a última é 3, né? Pagamento de uma despesa de salário é um fato modificativo diminutivo, né? Então, tem coisas que nós podemos tipo fazer uma regra, né? Aconteceu uma receita, é modificativo aumentativo. Aconteceu uma despesa, é modificativo diminutivo. Se só aconteceu a receita ou só aconteceu a despesa, eles vão ser só modificativo. Mas se, concomitantemente, além da receita e da despesa, eu mexer em algum elemento do patrimônio, em algum ativo, algum passivo, aí eles passam a ser misto. Aumentativo ou misto diminutivo. Então, são umas regras que a gente... Quando eu tenho uma receita, é um fato contábil modificativo aumentativo. Quando eu tenho uma despesa, é um fato contábil diminutivo. Modificativo diminutivo. A resposta certa aí seria, para esse caso, seria a letra A, né? 4, 5, 1, 2, 3. O fato contábil permutativo. Alguém arrisca aí uma resposta? Despesa de aluguel, venda de veículo, pagamento de duplicados a pagar com juros de atraso, receita decorrente de serviços prestados. Gente, essas questões para a gente responder, a gente tem que ter um entendimento do conceito, né? O que é um fato permutativo? Vamos lá para o conceito. É aquele que não altera o patrimônio no seu aspecto quantitativo. O que altera patrimônio? Se eu tenho a figura da receita ou da despesa. Essa eu posso Então, fazer por eliminação, tá certo? Isso. Já descarta a B e a E. A venda do de veículo com lucro vai ter alteração. A despesa de aluguel. Pagamento de duplicado. Despesa altera patrimônio? Sim. Sim ou não? Sim, despesa altera patrimônio. Então, se altera patrimônio, não pode ser fato permutativo. Já está descartado. Venda de um veículo altera patrimônio? Com lucro, tá? Venda de veículo com lucro altera patrimônio? Sim. Então, não pode ser permutativo, né? Pagamento de duplicados para pagar com juros de atraso altera patrimônio? Sim. Então, não pode ser permutativo, né? Receita decorrente de serviços altera patrimônio? É, a receita Altera patrimônio, né? altera. Então, eu eliminei todas, porque todas têm as figuras de receita ou despesa. Isso. Então, só sobrou uma lá, né? Aumento de capital com incorporação de reserva de lucro. Traduz aí pra gente. Tá, vamos lá. Mas não está aumentando o capital com incorporação de reserva de lucro? Muito bem. Vamos voltar, Está aumentando. vocês voltarem algumas aulas atrás, na composição do patrimônio líquido. Vamos voltar lá? Deixa eu ver se eu acho aqui meus slides dessa aula.
Estão vendo a minha tela? Sim. O patrimônio líquido ele é composto pelo capital social, pelas reservas, pelos lucros acumulados, ajuste e avaliação patrimonial. Entre as reservas, existe uma reserva de lucro. O que é isso, gente? A empresa faz lá suas operações e tem um determinado lucro. Tem um determinado lucro, tá certo? Esse lucro, ele pode ter vários destinos, várias finalidades. A empresa pode pegar esse lucro e distribuir para os seus sócios, por exemplo. Mas se a empresa tiver um plano de investimento, a empresa quer aumentar seu parque industrial, sua planta industrial, por exemplo, comprar novos equipamentos, ela não vai se descapitalizar pagando lucro para os seus sócios. Ela pega aquele dinheiro e compra essas novas máquinas. Então, o que ela faz? Ela não distribui o lucro, ela retém o lucro. Aí ela forma uma reserva com esse lucro. Essa reserva, ela é lá do patrimônio líquido, né? Como vocês estão vendo aqui. Junto com o capital, ela forma o patrimônio líquido. Quando eu aumento o capital, utilizando uma reserva, eu faço uma transferência apenas entre as contas do patrimônio líquido. Então, se eu tenho um patrimônio líquido, um capital, por exemplo, de 100, e tenho uma reserva de 20, eu quero aumentar meu capital com essa reserva. Ele sai de 100 para 120. O meu capital aumenta 20. E a minha reserva diminui 20. Só que tanto o capital como a reserva, elas fazem parte do patrimônio líquido. Eu aumento 20 e diminuo 20 ao mesmo tempo do patrimônio líquido. O que aconteceu com o patrimônio líquido aí? Ele ficou do mesmo tamanho. Ficou do mesmo tamanho. Perceberam? Entendi. Agora a gente entendeu. Então, essa que é a resposta para marcar. Essa reserva, ela não aumentou e nem diminuiu o patrimônio líquido, ele ficou o mesmo. Eu apenas fiz uma transferência de reserva para capital. E aí, então, por isso que aquela resposta lá é a A, né? É um fato permutativo, não alterou patrimônio nenhum aqui, tá? Entendi, professor. Tem que fazer a parte da mesma coisa. Deu sim, deu sim. E reserva de lucro faz parte já do capital social. Bom, deixa eu ver aqui a questão das nossas... Bom, a aula de hoje a gente vai dar por encerrada, tá certo? Eu vou interromper a gravação, tá bom? A gente discutir um outro assunto aqui. Tá bem, professor.